Olá, meu nome é Cristina Rodrigues Vieira Gomes. E eu sou Lília Alves Gomes. Somos acadêmicas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal, turma 1, Polo Goianense. E hoje vamos apresentar a vocês um seminário proposto pelo professor de Bioquímica Cindy Kawata sobre o artigo Proteínas do soro do leite, composição, propriedades nutricionais, aplicações no esporte e benefícios para a saúde humana, cujos autores são Fabiano Kenji Haraguchi, Wilson César de Abreu e Herbert de Paula. O artigo tem como objetivo evidenciar as principais características, componentes bioativos e os mecanismos de ação das proteínas do soro sobre a hipertrofia muscular, a redução da gordura corporal e o desempenho físico, assim como benefícios para a saúde humana. Nas últimas décadas, numerosas pesquisas vêm demonstrando as qualidades nutricionais das proteínas solúveis do soro, também conhecidas como whey protein. As proteínas do soro são extraídas da porção aquosa do leite, geradas durante o processo de fabricação do queijo. Para quem não conhece o processo de fabricação do queijo, vou dar uma breve explicação sobre como funciona. Após a retirada do leite, é adicionado um coagulante no mesmo, que na maioria das vezes é composto pela enzima quimosina microbiana, e após algum tempo em contato com o leite, o deixa dividido em duas camadas, uma líquida, que é o soro que vamos estudar a partir de agora, e a massa, que é usada para fazer o queijo. Agora iremos falar sobre as proteínas do soro, componentes e frações. As proteínas do soro do leite apresentam uma estrutura globular, contendo algumas pontes de disulfeto que conferem um certo grau de estabilidade estrutural. As frações ou peptídeos do soro são constituídas de beta-lactoglobulina, BLG, alfa-lactoalbumina, ALA, albumina do soro bovino, BSA, imunoglobulinas LGS, glicomacropeptídeos, GMP. Irei agora falar um pouquinho sobre cada uma dessas proteínas. A BLG é o maior peptídeo do soro, 45 a 57%, representado no leite bovino, cerca de 3,2 gramas por litro. Em termos quantitativos, a ALA é o segundo peptídeo do soro, de 15 a 25%. Do leite bovino, é o principal do leite humano, com peso molecular de 14,2 kDa, caracterizando-se por ser de fácil e rápida digestão. A BSA corresponde a cerca de 10% das proteínas do soro do leite. É um peptídeo de alto peso molecular, rico em cistina, aproximadamente 6%, e é elevado precursor de síntese de glutationa. Já as LEGs são proteínas de alto peso molecular. 4 das 5 classes das LEGs estão presentes no leite bovino, e sendo a LGG a principal, constituindo cerca de 80% do total. E por fim, o GMP é um peptídeo resistente ao calor, à digestão, assim como às mudanças de pH. Seguindo, o artigo traz o efeito sobre o anabolismo muscular. Seus benefícios sobre o ganho da massa muscular está relacionado ao perfil de aminoácidos, principalmente da leucina, um importante desencadeador da síntese proteica. A rápida absorção intestinal de seus aminoácidos e peptídeos e a sua ação sobre a liberação de hormônios anabólicos, como por exemplo a insulina. A diminuição da massa muscular esquelética está associada à idade e à inatividade física. Já está suficientemente comprovado que a manutenção ou ganho da massa muscular esquelética, principalmente em pessoas idosas, contribui para uma melhor qualidade e prolongamento de vida.
É por isso que devemos nos exercitar. As práticas esportivas melhoram significativamente a nossa qualidade de vida. Devemos sair do comodismo, do sedentarismo. Estudos comprovam que a ingestão da proteína ou aminoácidos após exercícios físicos favorece a recuperação e a síntese proteica muscular. Além disso, esses estudos têm demonstrado que somente os aminoácidos essenciais, especialmente a leucina, são necessários para estimular a síntese proteica. Agora vamos falar sobre a redução da gordura corporal. A redução da gordura corporal os atletas e pessoas fisicamente ativas procuram a todo custo manter um percentual baixo de gordura corporal, seja com o objetivo de melhorar o desempenho físico ou apenas para o bem-estar físico e mental. Vários trabalhos têm mostrado que as proteínas do soro favorecem o processo de redução da gordura corporal, por meio de mecanismos associados ao cálcio e por apresentar altas concentrações de BCAA. As proteínas do soro interferem positivamente na redução de gordura em função de seu alto teor de cálcio E. Consequentemente, pela atuação deste sobre o hormônio 1,25-OH, 2D e por agirem sobre o hormônio CCK e GLP-1. Sua utilização em dietas para a perca de peso auxilia o controle da glicemia e a preservação da massa muscular devido a altas concentrações de BCAA. Bom, agora o artigo traz os efeitos sobre o desempenho físico. Avaliar a ação de nutrientes e de substâncias ergogênicas sobre o desempenho físico torna-se muitas vezes uma tarefa difícil, principalmente quando se quer eleger o parâmetro para considerar qual nutriente ou substância teria efeito direto sobre o desempenho. Estudos sugerem que o estresse oxidativo produzido durante a atividade física contribui para o desenvolvimento da fadiga muscular, diminuindo o desempenho. Sabe-se ainda que a glutationa é o principal agente oxidante, o qual depende da concentração intracelular do aminoácido cisteína para ser sintetizado. Existem poucos trabalhos sobre a relação entre as proteínas do soro com os efeitos sobre o desempenho físico, mas Lenz comparou o efeito de um suplemento à base de tais proteínas e da caseína sobre o desempenho físico de adultos e jovens, medido por meio do teste isocinético. Este trabalho teve um resultado satisfatório, mas é apenas o primeiro relacionado ao efeito das proteínas do soro aos parâmetros diretos no desempenho físico. Apesar de sugerirem tais benefícios, novos trabalhos são necessários para confirmar essa hipótese. Agora vamos falar sobre outros benefícios para a saúde humana. O leite é, sem dúvida nenhuma, o alimento de extrema importância para o desenvolvimento humano. Por isso que os profissionais de saúde atentam as mães para amamentar seus filhos 2 anos ou mais. Porém, na maioria das vezes isso não é possível, porque a licença maternidade é só 4 meses e muitas delas trabalham. Então, após esses 4 meses, as crianças passam a ser cuidadas por outras pessoas. E assim, as mães optam pelo leite de vaca, que também é uma fonte de cálcio muito boa. Então, elas promovem a formação dos ossos, estimulando a proliferação e a diferenciação dos osteoblastos, aumentando a densidade mineral, o ósseo e inibindo a reabsorção de cálcio. Pesquisas em relação à importância das proteínas do soro no controle da hipertensão têm ganhado foco. Diminuição significativa da pressão sanguínea sistólica em humanos, elevação de concentração de HDL colesterol, redução da concentração trigliceróis, diminuição do risco cardíaco, aumento da serotonina, consequentemente melhora no humor. Bom, vimos como as proteínas do leite são essenciais ao corpo humano,
se bem utilizadas. Como podemos ver, muitas vezes desperdiçamos saúde ou descartamos. As proteínas solúveis do soro de leite apresentam um excelente perfil de aminoácidos, caracterizando-as como proteínas de alto valor biológico. Possuem peptídeos bioativos do soro, que conferem a essas proteínas diferentes propriedades funcionais. Os aminoácidos essenciais com destaque para as cadeias de ramificação favorecem o anabolismo, assim como a redução do catabolismo proteico, favorecendo o ganho de força muscular e reduzindo a perda de massa muscular durante a perda de peso. O alto teor de cálcio favorece a redução da gordura corporal, por mecanismos associados ao hormônio 1,2-OH2D. Melhoram também o desempenho muscular, por elevarem as concentrações de glutationa, diminuindo assim a ação dos agentes oxidantes nos músculos esqueléticos. Exercem um papel importante na saúde humana, como por exemplo no controle da pressão sanguínea e como agente redutor do risco cardíaco. Além disso, as proteínas do soro têm sido muito utilizadas pela indústria de alimentos, em diferentes áreas. Novos estudos in vivo e epidemiológicos são necessários para avaliar a real eficácia de seus componentes. O enriquecimento de alimentos com as proteínas de soro, como bebidas, por exemplo, facilitaria seu consumo e o estudo de grandes grupos populacionais. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais.